A partir de agora, os trabalhadores que precisarem se afastar por causa de sintomas da Covid-19 não vão precisar apresentar atestado médico às empresas, a não ser que o tempo de afastamento seja maior do que 10 dias. Essa informação foi divulgada hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E para que a gente possa entender melhor toda essa nova regra, eu vou conversar a partir de agora via live com o advogado trabalhista, doutor Henrique Messias, que está comigo via live agora. Doutor Henrique, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas para a gente tirar essas dúvidas, já que essa informação é novinha, acabou de chegar e a gente quer tirar as dúvidas então dos nossos telespectadores. A gente quer saber exatamente isso, doutor Henrique. Como é que fica a partir de agora? O trabalhador vai precisar fazer o teste e se afastar? Ou é só sentir os sintomas, aí ele já pode se afastar por esse tempo, então, de 10 dias? Doutor Henrique, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo através de Cidade Alerta. Satisfação falar contigo novamente, bater esse papo. Prazer é nosso. Então, Wilson, nós tivemos na terça-feira já a atualização de uma portaria de 2020 do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Saúde, que trazia, as obrigações para as empresas no caso do diagnóstico da Covid-19 dos seus trabalhadores ou ainda da possibilidade, da suspeição, quando aquele trabalhador tem uma suspeita do diagnóstico do Covid. Então, em 2020, já existia uma previsão de um afastamento de 14 dias, e agora, com esse número cada vez maior de contágios, infelizmente, dessa nova variante, houve uma revisão dessa portaria e esses dias de afastamento foram reduzidos de 14 para 10 dias. No entanto, Wilson, não há necessidade dos trabalhadores de que esses trabalhadores apresentem um atestado médico, porque precisam ser afastados do trabalho, não só aqueles trabalhadores que têm o exame positivo da Covid-19, também aqueles trabalhadores em que há a suspeita da Covid-19, aqueles trabalhadores que estão com sintomas gripais, por exemplo, e ainda aqueles trabalhadores que tiveram contato próximo com uma pessoa que está com Covid-19 e tem o atestado, o exame da Covid-19. Então, aqueles que têm o exame positivo, aqueles que têm a suspeita e ainda aqueles que somente tiveram um contato próximo, alguém de casa, por exemplo, que está com Covid. Essas pessoas precisam ser afastadas do trabalho por 10 dias sem a necessidade da apresentação de atestado médico. O que eu entendi é o seguinte, então, nós estamos trabalhando tranquilamente, de repente alguém apresenta sintomas gripais, por exemplo, uma garganta inflamada, uma tosse, uma gripe, e aí ele já fala então com recursos humanos, fala, eu estou nesse momento aqui difícil, até o próprio coordenador da equipe dele ali, enfim, daqui do setor dele, já fala, você precisa ir embora para não contaminar os outros funcionários, vá e fique durante 10 dias, depois você volta. Nesse período ele não precisa apresentar atestado médico para retornar, ou precisa apresentar também um teste comprovando negatividade se ele está com Covid ou não, doutor? Não, isso, veja, ele precisa ser afastado, até para evitar um contágio, então, esse exemplo é bem interessante, Se há a suspeita daquele trabalhador, se ele está com sintomas de gripe, por exemplo, espirrando, tossindo, etc., ele precisa ser afastado do trabalho presencial, tal isso, ele pode continuar trabalhando de casa, e esse afastamento acontecerá por 10 dias. Esse prazo de 10 dias ele pode ser reduzido se eventualmente o trabalhador faz o teste e aquele teste dá negativo. Então, aqueles 10 dias podem ser reduzidos para 7 dias, mas necessariamente a empresa precisa afastar do trabalho presencial o trabalhador que tenha Covid diagnosticado, aquele que tem uma suspeita ou ainda aquele que teve contato com alguém que está com Covid em casa, por exemplo. Então, quer dizer, para que ele retorne, então, para a empresa, ele precisa também estar com esse exame, esse teste, por exemplo, negativado da Covid, é isso? Isso. No caso do teste negativo, o prazo de 10 dias de afastamento ele pode ser antecipado para 7 dias. Tá? Mas se não há esse atestado negativo, que não há a Covid, aquele trabalhador precisará trabalhar de casa, ficar em casa, trabalhar, se for possível, através de home office, teletrabalho, etc., por pelo menos 10 dias. Agora, doutor Henrique, estou conversando com o doutor Henrique Messias sobre um assunto muito interessante. A questão agora, doutor Henrique, é o seguinte, isso tem um tempo, uma determinação, enfim, que vai ficar efetivada ou é uma ação temporária por conta da pandemia? Veja, Wilson, a portaria ela não tem um prazo. Desde terça-feira ela foi publicada, então ela já está em vigor. Enquanto ela estiver em vigor, as empresas precisam adotar isso que está previsto na portaria interministerial. Tá? Então, desde terça-feira, se o trabalhador está com Covid, tem uma suspeita, ou ainda teve contato com alguém em casa, Wilson,
né, aquele trabalhador precisa ser afastado do trabalho presencial por pelo menos 10 dias. Por exemplo, então, pelo que o senhor citou aí, eu estou mastigando bem para que os nossos queridos telespectadores entendam, né, os trabalhadores, os próprios empregadores também entendam, claro que eles estão bem por dentro disso, que a pessoa que, por exemplo, está bem, está tranquilo, mas de repente a esposa positivou. A esposa fez um teste e deu positivo com a Covid-19. Um filho, um parente que conviva com ele em casa, aí ele passando essa informação para a empresa, ele já tem que ser afastado imediatamente, é isso? Perfeito, exatamente isso. E vamos imaginar que o trabalhador chega em casa à noite e eventualmente ele percebe que a esposa está com alguns sintomas, ele faz aquele teste e ele já tem um resultado no dia seguinte. Esse trabalhador não precisa sequer ir à empresa, ele pode comunicar, né? Neste caso ele precisa mandar o atestado, né? O exame médico que atesta o Covid da esposa e ele ficará afastado do trabalho por 10 dias. Tá? Então só o contato com alguém próximo que tem o Covid atestado já justifica o afastamento por 10 dias. Lembrando que o afastamento não é só para preservar a saúde daquele trabalhador, né, Wilson? É para preservar a saúde dele, claro, mas também daquela coletividade, aquelas pessoas que trabalham com ele, que dividem aquele ambiente de trabalho com este trabalhador, com esse prestador de serviço. Perfeito, é uma forma também de proteger, porque senão essa cadeia não acaba nunca, né? A contaminação acaba circulando como a gripe normal, né? A gente deveria fazer isso desde o início com gripes, quando não tínhamos a pandemia, nós tínhamos muita mania de resfriado e ir trabalhar e tal, e o certo era a gente se afastar para evitar que naquele ambiente nós contaminássemos outras pessoas, né, doutor? Exatamente, isso, exatamente. E lembrando, como você já colocou, né, que não há necessidade do atestado médico para esse afastamento, porque nesse caso pode ser que o trabalhador nem sequer esteja doente, mas existe o risco dele estar, né, com a Covid, e esse risco dele passar essa Covid e levar essa Covid para o ambiente de trabalho, né, então por causa disso ele já fica em casa, ainda que não tenha, né, o atestado que fez o exame que está com Covid, que ele teve somente o contato com a esposa, por exemplo, que está com Covid. É uma prevenção por segurança para ele e para os colaboradores também da empresa. Agora, doutor Henrique, como é que foi recebido isso pelos empregadores, por exemplo, que num momento difícil como esse vai acabar perdendo também a mão de obra, inclusive, no serviço, né? Isso. Veja, claro que este trabalhador, né, que deixará de prestar serviços e terá o salário, né, garantido, tal, isso é preciso a gente ressaltar isso também, aqueles dias serão pagos normalmente, é claro que esse trabalhador fará falta na empresa. Né, mas é preciso que a gente atente, né, as empresas, os empresários também, né, tenham consciência de que a gente está tratando de uma questão de saúde pública e que há necessidade de preservação da saúde daquele trabalhador e também daqueles trabalhadores que estão trabalhando na empresa, que eventualmente, se aquele trabalhador estiver, né, com a Covid-19, ele pode trazer aquele vírus para a empresa e isso vai prejudicar ainda mais, né, aquela empresa, porque outros tantos irão se afastar. Perfeito. Doutor Henrique, mais uma vez, parabéns, obrigado aí pelas informações bastante didáticas, brilhantes, como sempre. Bom final de semana, muita saúde e que a gente consiga voltar à normalidade o mais rápido possível com todos vacinados, que é o que a gente espera. Boa noite. Boa noite, Wilson. Agradeço pelo espaço e até a próxima.